foi uma grande noite, foi uma noite de Palmeiras na Libertadores. Foi a 7ª vitória consecutiva desse time na Libertadores 2025. O Palmeiras é a equipe 100% até aqui. O Palmeiras sozinho, nesse jogo, ele fez mais gols do que em todas as outras partidas das oitavas, né? Placares muito econômicos até aqui, 1-0 e 0-0 em todos os outros 7 jogos, e o Palmeiras não. Aí, claro, que vai aparecer alguém lá, tipo aquele aluno lá no fundão na classe, que levanta o dedo ao professor e fala: "Ô, mas espera lá, o Palmeiras pegou um time ruim, uma baba." O Universitário empatou em Buenos Aires com o River na primeira fase. E assim, nessa Libertadores, o Universitário empatou com o River, o São Paulo chegou a ter dificuldade contra o Alianza, que por sinal eliminou o Boca. O Flamengo, suou sangue para ganhar do Tátira. Então esses jogos não são tão simples assim. É que algumas equipes fazem esses jogos ficarem mais fáceis. Será que o Universitário é pior que o Vitória da Bahia, que outro dia quase ganhou do Palmeiras? Eu tenho dúvida. Agora, o que mudou foi o Palmeiras. E, principalmente, o que foi alterado foi, sobretudo, a questão do bom senso, né? O técnico do Palmeiras, excelente, talvez o maior de todos os tempos da história do Palmeiras, ele cometeu, nesses últimos 2 anos, alguns erros importantes. Um foi do Endrick, na Libertadores de 23, a gente já comentou isso centenas de vezes aqui, acho que você que está nos assistindo nem suporta mais ouvir isso. E em 2025, eu reclamava há muito tempo, vocês sabem disso, tem vídeo aqui que eu gravei para a Jovem Pan esses dias, e também está no meu Instagram, falando, assim, reclamando exatamente da insistência do Abel com outras alternativas que não a escalação da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. E por que isso? Porque são jogadores de estilos complementares. E o Palmeiras vinha jogando muito feio, à base de chuveirinho, com pouca bola no chão e isolando esse atacante. Então, o Flaco Lopes, ele é um jogador refinado, ele é um jogador que consegue jogar em espaços curtos. Ele é muito subestimado pelo torcedor do Palmeiras e até por parte da crítica. Por quê? Porque ele não é aquele atacante, aquele 9 de ficar dando bico, de ficar rachando na área. Ele gosta de jogar com bola no chão, embora seja até um bom cabeceador. E só que tem uma coisa, como é que ele vai jogar com bola no chão se faltava alguém para tabelar, se faltava a aproximação? Muitas vezes ele era uma ilha. E o Palmeiras despejando cruzamento. E aí, é claro que isso reduz a capacidade do atacante finalizador, ou como diria Tite, o atacante terminal, aquele que dá o último toque. Com o Vitor Roque é a mesma coisa, e pior, o Vitor Roque ainda é um jogador afobado, um jogador que precisa ser mais trabalhado, de imenso potencial, né? Não dá para ficar queimando a reputação do garoto, porque realmente ele vinha mal. Só que não é difícil enxergar muitas qualidades nele, mas é um jogador que vai ter que ser trabalhado. Ora, ele, com a força física que tem, com a valentia, porque ele é um jogador aguerrido, um jogador que, né, briga por todas as bolas, ele pode ser aproveitado saindo mais da área. Ou então, ele mais à frente e o Flaco funcionando quase como um meia, até porque ele consegue passar a bola melhor do que todos os outros meias do Palmeiras. O Flaco Lopes, ele tem melhor passe que o Maurício, que o Veiga versão 25, que o Felipe Anderson. Então é uma dupla que tem tudo para se completar. Quer dizer, e aí tem uma questão de probabilidade. Será que alguém acha que o Palmeiras tem mais chance de fazer um gol com o Facundo Torres do que com o Flaco Lopes? Eu acredito que não. Então, eu acho que funcionou a dupla pela primeira vez desde o começo. Agora, não vamos esquecer uma coisa. Na verdade, o terceiro jogo em sequência que a dupla funciona bem. Porque foi assim, quando o Palmeiras perdia para o Vitória por 2-0, foi na virada contra o Ceará e foi hoje. Então, o erro foi realmente na demora de escalar esses dois jogadores juntos. E contra o Corinthians a gente reclamou disso. Então, o que aconteceu contra o Vitória, o que ocorreu contra o Ceará e hoje não é mera coincidência.
Facundo Torres no banco de reservas é uma cena rara de ser vista nessa temporada, porque dos 49 jogos do Palmeiras, contabilizando o de hoje, ele participou de 42, sendo 37 na condição de titular. E hoje o Abel Ferreira até mudou a formação tática, jogou com 2 atacantes, uma dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque, com o Maurício caindo pelo lado direito, com o Sosa pelo lado esquerdo e a dupla de volantes ali dando essa proteção, o Lucas Evangelista e o Emiliano Martínez. Palmeiras que está invicto na Copa Libertadores da América contra adversários estrangeiros há 22 jogos, Bruno Prado, e hoje deixou a classificação para as quartas de final muito bem encaminhada. Muito boa noite para você, Bruno Prado, bem-vindo ao Canelada. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. O Palmeiras, claro, classificado, né? O Piperno falou bem aqui dos jogos todos apertados de oitavas de final, 4 gols somados dos todos os outros jogos e o Palmeiras fez 4 gols também. O Palmeiras é o único que já se garantiu, os outros confrontos todos abertos, né? Pode achar esse é favorito, aquele, mas está aberto, são jogos que 1-0 e 0-0 e o Palmeiras liquidou o Universitário. Que é um time, na teoria era mesmo, e na prática se confirma o time mais fraco dos 16 classificados, mas também concordo com o que o Piperno falou. Acho que menosprezar a vitória do Palmeiras porque está ali o Universitário, acho que é um erro, né? Numa Libertadores em que o Aliança Lima, além de tirar o Boca, ele empatou com o São Paulo no Morumbi, foi 2-2, né? E eliminou o Grêmio da Sul-Americana, falando de times peruanos. O Flamengo, além da vitória apertada com o Táchira, ele perde em casa do Central Córdoba. Os times não é uma coisa tão fácil. O Universitário, ele passa num grupo em que são eliminados Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil. 2 times que dão muito trabalho para brasileiros, né? O Barcelona de Guayaquil eliminou o Corinthians esse ano, o Del Valle ganhou de vários brasileiros aí nos últimos anos. Esse ano eliminou o Vasco da Sul-Americana, mas já eliminou de competições sul-americanas o Grêmio, já eliminou o Corinthians, já ganhou uma final do São Paulo de Copa Sul-Americana, ganhou uma Recopa do Flamengo. Então, acho que não deve ser menosprezado, não. Uma partida muito boa do Palmeiras. Claro, era um adversário mais fraco, em nenhum momento eu achei que o Palmeiras poderia ser eliminado pelo Universitário, mas também eu não esperava que fosse um 4-0. Acho que o Palmeiras, até no pré-jogo, o meu palpite foi de 1-0 Palmeiras, né? Uma vitória apertada como nos confrontos aí da Libertadores e, claro, imaginava o Palmeiras vencendo também na volta e com 2 vitórias passando, mas não imaginava um 4-0. Aí é mérito do Palmeiras, circunstâncias do jogo, isso também acho que é um fator que muitas vezes é menosprezado. O Palmeiras faz um gol cedo. Muitas goleadas que acontecem partem de um gol cedo, que o adversário se perde ao tomar um gol logo no início, muda toda a história, muda toda a estratégia. Então, o Palmeiras consegue uma grande vitória, 4-0. O Palmeiras vai tentando achar uma formação, porque passou também por modificações, né? Um Palmeiras que tem um elenco, um time titular muito modificado para esse ano, metade mais ou menos do time titular é formada por atletas que chegaram esse ano, e aí tem que fazer uma nova mudança após o Mundial de Clubes, quando perde Richard Rios e Estevão. Por mais que sejam poucos jogadores em quantidade, você perde qualidade desses atletas e muda também a característica. É um jogo coletivo, você perde um jogador com determinada característica, você dificilmente vai ter um exatamente igual. Aí você tem que mudar um pouquinho o jeito de jogar. O Abel tentou algumas maneiras. Hoje ele foi com os 2 atacantes, coisa que funcionou durante os outros jogos, né? Com os jogadores entrando, um dos 2 vindo do banco. E hoje ele começou com os 2 juntos e funcionou muito bem. Então o Palmeiras, eu tenho falado aqui, claro que ser eliminado por um rival sempre causa grande confusão. Mas acho que as manifestações negativas muito exageradas. O time vai bem no Campeonato Brasileiro em pontuação, desempenho, ninguém vai ter desempenho bom o ano inteiro, você vai ter um momento que você vai passar por ajustes, o calendário brasileiro também não permite que você tenha desempenho bom com uma sequência enorme de jogos. O Palmeiras estava passando por ajustes, né, nessa questão depois do Mundial. Então o Palmeiras vai bem no Brasileiro, tem uma pontuação alta, acho que, se não me engano, é a melhor pontuação do Palmeiras, né, num primeiro turno de campeonato agora, né? Se ganhar o jogo a menos. Se ganhar o jogo que tem 2 jogos a menos, com o Juventude e com o Santos, então ele pode alcançar a maior pontuação dele num primeiro turno de pontos corridos, um time que já foi 4 vezes campeão nos pontos corridos e está aí nas quartas da Libertadores, né? Já está classificado para as quartas da Libertadores, só vai cumprir o protocolo no jogo de volta aqui. Então,
tá tudo bem, segue a vida. O Palmeiras segue como um time forte, competitivo, não vai ser campeão todos os anos. Pode acontecer de terminar esse ano sem ganhar nenhum título? Pode, e isso não é anormal. Acho que ficou uma coisa meio maluca, assim, se o Flamengo não ganhar um ano, alguma coisa, é uma vergonha, é um papelão, um vexame. Ou se o Palmeiras não ganhar, também não é. É normal, acontece, são times fortes. Acho que principalmente para o Campeonato Brasileiro isso tem um peso grande, assim, de elenco. Mas no mata-mata, as diferenças não são gigantescas, principalmente hoje, Palmeiras e Universitário, ok. Mas ontem, Flamengo e Inter. Teve gente cornetando que o Flamengo ganhou só de 1-0. Acho que às vezes o pessoal dá uma viajada aí, como se o Flamengo tivesse obrigação de golear todo mundo, o Palmeiras tivesse obrigação de golear todo mundo. Acho que é um momento muito louco quando num duelo entre dois grandes clubes brasileiros na Libertadores, o time que ganha de 1-0 é severamente criticado, né? Que, se alguém acompanhar algumas críticas que foram feitas ao time do Flamengo ontem e não souber o resultado do jogo, vai pensar, nossa, o Flamengo apanhou do Inter em casa. Não, ele ganhou o jogo e joga por um empate para chegar. E muitas vezes acontece isso com o Palmeiras também. O Palmeiras e o Flamengo estão bem, eles acabam pagando pelo sucesso, porque começa a cobrar que eles goleiem todo mundo, que ganhem de todo mundo, que dê espetáculo toda hora, e não vai acontecer. Então, tanto um quanto o outro, agora hoje a gente está falando mais especificamente do Palmeiras, tá tudo bem, estão disputando o título brasileiro e estão vivos aí na Libertadores. Então, não tem... segue a vida, não tem motivo para tanto alarde. O Pilhado avisou mais cedo que o Palmeiras já estava nas quartas de final. Só que ninguém quis ouvir. Agora tá aí. Mauro Betting, pega essa, viu, Mauro? Pega essa. O Pilhado avisou mais cedo. Amanhã ele vai chegar grandão lá no Bate-Pronto, falando que ele avisou. Boa tarde! Eu havia avisado porque só eu tenho coragem, só eu tenho caráter, só eu tenho competência. E o Palmeiras mostrou dentro de campo atropelo pra cima do Universitário, 4-0. Como há muito tempo não se via. Acho que uma atuação dessas do Palmeiras, uma goleada assim do Palmeiras, não é, Mauro? 4-0 Verdão, vaga bem encaminhada para as quartas de final. Boa noite. Boa noite, torcedor da PAN. Foi um privilégio ter estado com o Nilson, com você também, agora com o Bruno, com o Piperno e com vocês aqui. Foi uma das melhores partidas do Palmeiras em 2025, para não dizer que foi a melhor. Teve o jogo com o Botafogo também na Copa do Mundo de Clubes, e o Botafogo outra coisa, a Copa do Mundo de Clubes também. Foi para a prorrogação, o Palmeiras merecidamente passou pelo fogão. Mas hoje, desde o início, um pênalti com 3 minutos, a jogada bem trabalhada, o Palmeiras faz 2-0 com 11, vai fazer 3-0 com 29, fica com o jogador a mais aos 7 da segunda etapa, faz 4 e se precisasse fazer 5 ou 6, teria feito, pela qualidade do Palmeiras, pela falta de qualidade, sobretudo defensiva, da equipe peruana, mas são duas coisas que não são excludentes. O Universitário mostrou sua fragilidade, embora não perdesse, havia 12 jogos, e o Palmeiras mostrou sua força hoje, sobretudo fora de casa. É o melhor visitante da história da Libertadores desde 1960. Nenhum time ganha tantos jogos e faz tantos gols quanto o Palmeiras, na média, por óbvio. Inclusive, o Palmeiras, falando em tantos gols, iguala um recorde do River Plate. O River Plate tem 400 e tantos jogos, acho que 409, o Palmeiras tem 246, algo parecido em Libertadores, mas o Palmeiras chega à sua goleada de número 50 na Libertadores, goleada a partir do critério de 3 gols de diferença. 3-0, 4-1 já é goleada, para muitos, né, enfim. Mas um 4-0 brilhante, como foi hoje em Lima, é a partir de número 50 do Palmeiras em Libertadores fazendo isso. Pela média, é o time que, na média, mais goleia e é também o time mais goleador da história da competição desde 1960. Se você pegar os 10 maiores ataques, em média, porque é difícil, né? Tem times que, por exemplo, o Cerro Porteño tem muito mais participação de Libertadores que quaisquer outras equipes brasileiras, porque tem menos equipes no Paraguai, né? Mas o Cerro nem em final chegou, né? Não estou falando isso, mas ele tem o maior número de partidas por conta disso. Mas agora, entre as principais equipes, as 10 que mais fizeram gols em números absolutos, a maior média da história da Libertadores é a do Palmeiras. Então não é acaso, o próprio Pedro lembrava isso na transmissão, é o país onde o Palmeiras mais faz gols, é no Peru, e mostrou isso nesses 4-0 irrepreensíveis, com uma escolha que eu, a princípio, era contra, não para hoje, mas para o momento. Eu não gosto de 2 centroavantes juntos, a não ser que sejam gênios como Romário e Ronaldo. Eu sou contra um esquema com 2 centroavantes. Mas como não estava legal, não estava rolando com o Facundo, o próprio Veiga, merecidamente hoje na reserva, Maurício bem, e podia se fazer, porque o próprio Abel potencializou o Flaco para vir um pouquinho mais de trás, e hoje deu muito certo. E não só pelo Flaco e o Vitor Roque, teve muitas jogadas muito bonitas. O Flaco fez um lance ali pela lateral direita no primeiro tempo, espetacular, deu
passe de calcanhar de costas, saiu driblando, enfim, fez uma jogadaça, uma partidaça e todo o Palmeiras foi muito bem. Sim, tem a fragilidade do Universitário, mas tem uma ótima atuação, um baita 4-0, que inclusive facilita para o jogo duríssimo agora, no início do retorno contra o Botafogo no Newton Santos, e para a volta quinta-feira pode jogar sócio-torcedor, o Anderson, a Leila, eu, minha mãe, Dona Lucila, pode entrar qualquer um, com todo respeito, já desrespeitando bastante o Universitário, mas respeitando a lógica do futebol do jogo. O Palmeiras foi muito bem hoje no Peru, como há muito... Ainda hoje, né? Ainda estamos nesta quarta-feira. Não, nem quarta, já é quinta. Calma que o tempo tá passando rápido, mas... Passa, mas tem tanto, bem colocado. Agosto tá passando assim... Cara, foi anteontem o Réveillon, mas enfim. Tá voando. Tá voando. Agosto, e o Palmeiras voou mesmo, foi legal. Agora é esse o time? Para esse momento é. E um dos tantos méritos do Abel na passagem pelo Palmeiras é ir se adaptando. Várias vezes ele muda. Acho até que em alguns momentos, por exemplo, lá em 2021, que ele mudava demais o time. Agora está forçando, está tentando ser um pouquinho mais insistente, persistente, resiliente ou teimoso, né? Como queiram. Aliás, só rapidinho sobre isso. O treinador de futebol, qualquer que seja, e não é um treinador qualquer, o Abel, tem que ser teimoso. Porque se ele for no vai da imprensa, se ele for no vai da mídia, se for no vai da arquibancada, da rede antissocial, ele vai mudar o time a cada 5 minutos. E cada vez mais. É o outrismo que tem no Palmeiras com o Abel e em qualquer equipe do mundo, né? Se põe o Zé, por que não botou o Mané? Se põe o Mané, por que não botou o Zé? Está 8-0, porque não está 12. Se perde por 1-0, que perca por 30. A gente vive dias de profunda impaciência, para não dizer intolerância, para não dizer ignorância. Muitas das críticas atuais ao Abel são merecidas. Daí querer ceifar a cabeça dele, da própria Leila, do Anderson, do João Paulo Sampaio, eu já acho absurdo. O Palmeiras é mais isso que a gente viu agora e fazia tempo do que a gente não via, do que outras coisas. Também porque o Palmeiras está sem o Estevão, e não vai ter mais, está sem o melhor de 25, que era o Richard Rios, não está podendo contar com o Paulinho, e aos pouquinhos o Vitor Roque está se achando. Hoje o Flaco foi merecidamente o Hero of the Match. Então, enfim, o time está legal, está melhorando. Agora, se vai manter esse pique, a gente só vai saber daqui a um tempo. Esse foi o jogo de número 49 do Palmeiras na temporada. Fazendo o recorte da temporada do Palmeiras até aqui, Piperno, Mauro Betting, Bruno Prado, assim, é porque goleou hoje que a gente vai esquecer do que o Palmeiras apresentou até aqui em 2025. O que o torcedor do Palmeiras quer em campo é um time como hoje, um time solto, que trabalha a bola, que o Abel possa encontrar um caminho, e parece que encontrou um caminho com essa dupla, Vitor Roque e Flaco Lopes, porque até o jogo de hoje, o que a gente se queixava do futebol do Palmeiras era isso, um futebol pragmático, muita bola na área, que não favorecia um atacante de 25 milhões de euros como o Vitor Roque e que, pela qualidade desses jogadores, poderia estar entregando mais o Palmeiras. E eu acho que o torcedor do Palmeiras quer um futebol como esse em muitos dos próximos jogos que virão. Agora, como disse o Bruno, show toda hora não vai ter. Mas que tem condição de entregar mais como entregou hoje, tem condição. Ainda mais em jogos grandes, que essa tem sido uma reclamação aí, que o Palmeiras em jogos grandes não tem apresentações como a de hoje. Fábio Piperno. Bom, então, eu acho que são muitas coisas aí nessa reflexão que você fez. Primeiro que, por exemplo, quando ele tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, não é que ele tem necessariamente 2 centroavantes. É que, veja, Pedrinho, o Flaco Lopes, quando surge no Lanús, ele jogava nas costas do Sandy, que esse sim é um centroavante, fortão, veterano, ídolo da torcida. Jogou até mais, até depois dos 40 anos aí. Nem sei se já parou, até, enfim, outro dia tinha 40 e pouquinho e estava jogando ainda. E o Flaco aparecendo, começando tal, era jogador que circulava mais. O Flaco Lopes, ele não vai ser nunca um jogador de contra-ataque. Não adianta esticar a bola para ele, porque ele não é um jogador de velocidade. E aí o torcedor ficava emburrado com ele. Esse cara não tem garra, não briga. Isso é papo furado de torcedor que não enxerga bem. Porque não é a característica dele. Ele gosta de jogar com bola curta, apesar de ser um cara grandão e tal, né? Ele gosta de jogar com bola no chão. Quando entra já o Vitor Roque, ele tem, inclusive, facilidade para sair pelo lado. Então, quando tem os dois em ação, veja, o Palmeiras tanto pode ter o Flaco funcionando quase como um meia, como era o Flaco ao lado do Sandy, e como, aliás, o Abel tentou em alguns momentos em 2023, ou você pode ter o Flaco Lopes na área e o Vitor Roque saindo para tentar jogar na explosão e velocidade pelo lado. Então, o repertório desse ataque aumenta.
e ganha mais poder de definição do que, por exemplo, o Palmeiras teria com o Facundo Torres. Agora, de fato, às vezes o torcedor, o crítico, tal, ele tem um mau hábito de subestimar algumas vitórias, alguns adversários. Repito, o Universitário, obviamente, não é uma potência no futebol da América do Sul. Mas também há de se reconhecer que na última rodada da primeira fase, ele foi a Buenos Aires, arrancou um empate contra o River e se classificou. Da mesma forma que o rival dele, que no campeonato local está abaixo dele, que é o Aliança, foi a Buenos Aires, eliminou o Boca e veio aqui a São Paulo, empatou com o São Paulo e depois ainda passou pelo Grêmio. Quer dizer, então, eu acho que hoje o torcedor tem sim que curtir esse resultado, porque é um resultado contra um adversário, que se não é um adversário, né, enfim, tirar o sono, também não foi até aqui uma galinha morta. Outra coisa, hoje, com essa vitória, o Palmeiras atingiu a vitória de número 147 na história da Copa Libertadores. Isso significa que o Palmeiras tem de vitórias uma a mais do que o Corinthians tem no total de jogos. O Corinthians fez até hoje 146 jogos, né? E curiosamente, essa marca é alcançada contra um Universitário que em 79 ganhou do Palmeiras aqui em São Paulo, um Palmeiras que tinha vencido esse mesmo Universitário do Peru por 5-2, aí no jogo aqui do Pacaembu foi 2-1 para o time peruano, e desde então um time peruano não consegue ganhar de um brasileiro aqui no Brasil em competições sul-americanas.